Então, por onde começar? O primeiro passo que eu falo para os meus alunos, comece pela escolha do tema, porque isso é essencial. É através do tema que vai nortear aí todo o seu trabalho e tudo aquilo que você vai fazer no seu TCC. E como que você escolhe o seu tema, ou como que você acha um tema interessante? Você pode, primeiro, ir lá na biblioteca da sua faculdade e dar uma olhada nos temas que foram apresentados em TCCs anteriores. Geralmente, os TCCs, no final, nas conclusões, nas considerações finais, geralmente os alunos colocam sugestões, né, para trabalhos futuros. Então, você pode olhar lá, por exemplo, uma pesquisa que foi feita num determinado momento e falar assim, agora eu vou dar continuidade, eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu vou continuar essa pesquisa, isso é legal. Então, dá uma olhada nos trabalhos feitos anteriormente para você ter uma noção dos temas que foram abordados e da forma que foram abordados. Porque você pode dar uma sequência naquela pesquisa ou você pode fazer uma pesquisa que ainda não foi feita, uma outra perspectiva daquele mesmo tema. Você pode, além disso, conversar com os professores, né? Aquilo que eles acham que pode estar aí em voga ou que pode estar aí sendo um tema interessante, não tão batido para você abordar, tá? Se você já não tem um tema específico que você gosta, que você viu numa disciplina, enfim, se você tá aí meio perdido ainda com o tema. Outra coisa também que é interessante, né? Você pode conversar aí com o seu coordenador, né? Então, às vezes o coordenador ele tem uma noção geral do curso, então ele sabe quais são os temas que são mais falados ou menos falados na sua área. Então, ele pode te dar alguma sugestão também. E a outra forma, né, gente, é pesquisar na internet. Então, colocar lá, né, quais são os temas mais importantes ou que os temas de TCC da área de jornalismo, da área de engenharia civil, sei lá. E aí você dá uma olhada lá nos temas principais que aparecem. Isso também é uma forma de despertar aí para você descobrir o tema que você gosta. O segundo passo é escolher um orientador, né, gente? Todo trabalho de TCC precisa de um orientador. Como que você escolhe o orientador ou orientadora, né? Então, verificar quais são as linhas de pesquisa de cada professor, verificar a especialização de cada um e, de acordo com o tema que você escolheu, você vai ter ali um professor, 2 ou 3, que podem ser aí candidatos a ser seu orientador. Aí, o que você tem que fazer? Conversar com esses professores, verificar qual que é a disponibilidade, né? Disponibilidade dele poder te orientar. Às vezes ele tem muito orientando, ele não pode pegar, ou ele pode, enfim, né? Então você vai ter que conversar com ele. E o terceiro passo? O terceiro passo é você fazer um cronograma. Isso é muito importante. Muitos alunos não fazem esse cronograma, se perdem e depois ficam atrasados, e aí depois precisam fazer aí, né, trocar dia pela noite, enfim. Então é importante que você se organize, tá? Então faça um cronograma dos prazos que você tem para entregar, das atividades que você tem que fazer, então quais são os capítulos que você tem que fazer, qual que é o prazo que você tem para desenvolver cada capítulo, e em cima desses prazos, né, você coloque principalmente também aquelas atividades que pode ter algum problema, né, que eu diria aí que são atividades críticas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de campo e você precisa de autorização de alguém. Então, se a autorização for uma coisa difícil de conseguir, que vai ter que conversar com vários superiores, que vai ter que mandar uma cartinha, que vai ter que mandar um e-mail, que vai ter que ir lá, enfim, alguma coisa que possa dificultar, você marca essa atividade como uma atividade crítica e coloca um prazo maior para ela. Se você não tiver dificuldade, beleza, ela foi tranquilo, mas caso contrário, aquela atividade você vai ter uma atenção mais especial, porque ela é uma atividade que você considera ela crítica. Se for um experimento, que você às vezes precisa ter o laboratório disponível para você, às vezes é alguma autorização, enfim. Então, aquelas atividades que você achar que elas vão precisar, às vezes não depende tanto só de você, depende de outras pessoas, então marque elas como sendo críticas e dê um prazo maior
porque se acontecer alguma coisa, você já meio que tinha programado que ela poderia demorar um pouco a mais. E faça esse cronograma de trás para frente. Eu costumo falar que é assim, ó, por exemplo, suponha que você tenha que apresentar o seu TCC em novembro. Novembro do final, agora do final do ano, então novembro de 2020. Então, estabeleça os prazos a partir de novembro de 2020 e vem para trás. Então, qual é o prazo mais... quanto tempo antes de apresentar em novembro você precisa entregar? Por exemplo, um mês antes, então em outubro eu tenho que entregar. Então, quando que eu vou fazer a análise do meu TCC, as conclusões? Então eu vou fazer em setembro. E vai marcando para trás. Por quê? Porque aí você tem uma noção do todo e não empurrando para frente as atividades, né? Olhando os prazos máximos e indo para trás. Essa é uma programação muito bacana porque faz com que você enxergue o todo e se comprometa, né, a chegar naquele prazo de acordo com a atividade final. Então, quem pauta a sua programação, o seu cronograma, é a atividade final e não a atividade inicial, tá? Porque quando a gente coloca na atividade inicial, por exemplo, vou fazer a introdução em janeiro. Aí você fala, ainda tem dezembro, ainda tem até dezembro, então, vou começar em janeiro, mas ainda tem fevereiro. Não deu certo em fevereiro. Então eu vou começar em março. E aí você vai postergando, tá? Então não é legal. Coloque de trás para frente, porque isso organiza a sua cabeça de uma forma diferente do que a gente faz de frente para trás, né? Digamos assim. Então, isso é uma dica bem bacana. Então, primeira coisa, por onde começar? Escolha o tema, depois escolha o orientador ou a orientadora e faça um cronograma das principais atividades e do prazo que você tem, olhando essa linha de tempo, né, de trás para frente.